Salmo de número 139. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura. Versículos 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo, ou é sobremodo elevado, não o posso atingir. Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Senhor, ao meditarmos na Tua palavra hoje à noite, queremos nos aproximar um pouco mais da Tua grandeza e do Teu poder e compreender a magnitude, Senhor, da Tua pessoa. Queremos reverenciar o Teu nome. Queremos mudar o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, de forma a prestar honra à Tua pessoa, a saber que nós não somos seres ligados a uma religião, Senhor, somos ligados a uma pessoa, Criador, sustentador do universo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o Teu povo hoje à noite, Senhor, saia daqui com uma noção mais clara da Tua presença constante, da Tua onisciência, Senhor, do quanto o Senhor sabe acerca de nós mesmos, porque andar na Tua presença, Senhor, é privilégio daqueles que Te conhecem, Te amam, creem em Ti, Senhor. E nesta noite eu Te peço que na meditação desta palavra, olhando a parte filosófica primeiramente, depois mergulhando na Tua própria palavra, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, traz edificação para a Tua igreja, salvação para aquele que ainda não Te conhece pessoalmente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A única de todas as certezas. É interessante pensar sobre a existência de Deus. Sempre que nós questionamos a existência ou a veracidade de algum fato, de alguma coisa, a gente está exigindo provas. Pois então me prove isso. Mostra que é verdade. Embora a gente tenha que admitir que a gente faz muita coisa sem pedir prova antecipada. A gente faz por fazer. Muitas coisas nós não temos certeza absoluta se é por aí, se vai dar certo ou não, mas a gente faz. Por exemplo, você vive, mas por quanto tempo? Você tem certeza que viverá até amanhã? Ao pegar um ônibus ou um avião, imagine, para a França, você pressupõe que vai chegar, aponta aos seus familiares o horário, o dia, mas você não tem provas, você não tem certeza absoluta, incontestável de que vai chegar. Jamais você vai ter certeza absoluta. O casamento, o emprego, ninguém está absolutamente seguro da sua durabilidade. A cadeira que você está sentado, pode mexer. Quem sabe se ela vai lhe sustentar até o final do culto. Mas você não pediu provas para sentar, simplesmente
sentou. O freio do carro pode não funcionar, eu espero que funcione durante a corrida. Mas o freio de um carro, você pisa e você não pede provas toda hora e todo tempo. Mas você acredita que vai funcionar e até aqui, graças a Deus, em algumas instâncias tem funcionado. O jogo, a corrida, a viagem que pode não terminar. A comida que você come e pode não fazer bem. Você não pede provas, simplesmente pede, solicita, dá a ordem. Mesmo assim, para levarmos adiante o que temos que fazer, nós não precisamos de todas as provas e de todas as evidências absolutas de que algo é verdade ou algo exista. Assim somos nós, no que diz respeito à existência de Deus. Nós prosseguimos, mesmo quando não temos todas as evidências. Pois não crer na existência de Deus seria um absurdo maior, por falta de coerência e explicação acerca de quem somos e qual o propósito de estarmos nesta terra. Agora, mesmo reconhecendo que a existência de Deus é a única de todas as certezas, vale examinar alguns argumentos, antes da gente mergulhar na Escritura. Imagine, por exemplo, Deus num tribunal. O ser humano, o homem, coloca Deus no tribunal todo o tempo. Você coloca. As pessoas colocam. Por exemplo, a promotoria levanta os questionamentos. Deus no banco dos réus. E ele pergunta, se Deus existe mesmo, por que morrem os inocentes? Por que cai um avião? Por que o câncer continua matando? Por que a AIDS continua infestando milhares? Porque ele não responde às minhas orações. Porque ele se deixa caricaturar por religiosidade falsa, em nome de Deus. Por que ele me permite duvidar dele? Porque ele não fulmina aqueles que o desacreditam e dele escarnecem. Aí os jurados no tribunal parecem atônitos. Puxa. E o advogado de defesa prepara os argumentos favoráveis, mas logo ele conclui. Ei, peraí. O simples fato de você estar questionando a existência de Deus revela o quanto o ser humano precisa de um Deus. Ninguém questionaria algo impensável, algo que não passasse pela nossa mente, pelas nossas ideias. E depois o advogado decide declinar 3 argumentos históricos para provar ou tentar provar a existência de Deus. Ele levanta o que se chama de argumento cosmológico. Cosmos é mundo, lógico é razão. Ou seja, qual a razão para este mundo? Já perguntou? Qual a razão para este universo onde não se encontra nada e ninguém, e de repente nessa terra sofrida, quase quebrada e falida, seres humanos como nós, aqui estamos, e mais ninguém. Qual a razão para o mundo? Neste argumento nós temos inúmeras variantes, diz o advogado, e uma delas é o princípio das razões inegáveis. A inegável hipótese de que deve existir alguém fora deste universo. Por exemplo, você de vez em quando toca no seu braço e diz, puxa, será que eu estou delirando? É isso mesmo que eu estou vendo. Porém, preste atenção. Quando você veio para cá hoje, para esse auditório,
Você tocou em pessoas, sentiu pessoas, viu árvores, prédios, carros, sol, vento, chão, asfalto deformado, você viu tudo. Mas fora daquilo que você viu ou sentiu, existem inúmeras coisas que escapam à tua percepção. Você não está vendo, mas tem ondas passando por este lugar. Micro-ondas, AM, FM, comunicação passando por esse lugar. Eu estou falando num microfone que não tem nenhuma ligação com absolutamente nada, a não ser por ondas. E você não vê, mas existe. Ou seja, a sua percepção, ser humano, é limitada. O que existe não é necessariamente o que você vê ou sente. Ou seja, existe a inegável hipótese de que algo existe além da nossa percepção humana. Raios ultravioletas, a batida do coração que eu nem sinto direito, os sinais de celulares, micro-ondas, ondas médias, ondas curtas, eu não vejo, mas existem. Outra coisa, tudo que existe demanda uma razão. O nada nem precisaria ser explicado. Por que você está querendo saber se existe Deus? Se ele não é nada, nem precisa se preocupar com a pergunta. O fato é, no segundo que algo passa a existir, nós nos deparamos com um questionamento. Por quê? Eu estive numa apresentação com minhas netas, e a pergunta que a gente mais ouve de criança é: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E assim é o ser humano, assim é a sua vida, a minha vida, este mundo, assim é este universo, é esse ciclo de vida, esse ciclo de sol, lua, noite, dia, vida vai, vida vem. Por quê? Por quê? Para quê? Outra coisa importante, ao olharmos o cosmos, o mundo como um todo, é o princípio da dependência. Tudo depende de algo para existir que não seja a si mesmo. Plantas precisam de ar, pedras precisam de apoio, clube precisa de torcida. Nada é totalmente independente ou autossuficiente. Uma coisa depende da outra. Além do fato de que tudo está se deteriorando. Tudo entropicamente está desaparecendo. Tudo está baseado em alguma outra coisa. O que nos leva a perguntar: qual a base última de tudo? Se esse universo depende de algo fora dele, quem seria este algo? Ou o que seria esse algo? Será que não seria um ser inteligente? Quem puxou o gatilho para a primeira explosão? Então nós poderíamos traçar um grande círculo ao redor de tudo que existe, galáxias, quarks, mesons, e concluir que a causa última só pode estar dentro do círculo ou fora do círculo. Mas uma vez que tudo dentro do círculo é dependente e não autossuficiente, então a causa tem que estar fora. Alguém criou tudo isto. O argumento teleológico é o segundo. Filosófico, complicado, né? Não, fica firme aí. Por que tudo é tão ordeiro e complexo nessa nossa terra, nesse nosso mundo? Se você jogasse um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dado, e você joga o dado e ele dá 1, joga o dado e ele dá 2, joga o dado e ele dá número 3, joga o dado e ele dá número 4, joga o dado número... Você ia dizer: rapaz, esse dado aí tem coisa errada. Porque o acaso não produz coerência. O acaso não produz um ser tão complexo como você, seus olhos, seu sistema digestivo, seu equilíbrio. O acaso não produz isso. As complexidades do universo sempre foram compreendidas pelos grandes cientistas como uma obra do Criador. Até que no século XVIII, os donos da razão decidiram encontrar processos casuais de longos períodos que geraram vida e tudo mais.
Deixa eu perguntar para vocês, mulheres, que entendem mais do que nós sobre isso. Qual a probabilidade de uma explosão numa fábrica de tecidos criar um vestido? Bum! Pronto. Tá aí, olha que vestido lindo que foi criado. Coisa linda. Tudo fruto de um acaso e de uma explosão. Hã? Que tal? E que tal, rapazes, numa fábrica de aço, ou uma mina de aço ser explodida e de repente, bum! Um automóvel bonito, lindo, pronto, feito. Imagine a explosão. Que tal uma colisão de gases criar um micro-organismo vivo? Hã? Quanto mais o processo de fotossíntese ou a maravilha do voo de uma águia, isso não pode ser fruto do acaso. Aconteceu. Ninguém começou nada. Foi por acaso. O mundo boêmio, o mundo que não se importa com a própria vida e com o que acontece ao redor, crê exatamente nisso. A vida é uma droga, tudo é fruto do acaso, tudo está tão determinado que eu não vejo razão para viver, por isso eu caio na gandaia, por isso eu vou me promiscuir até o final, porque não tem razão nem propósito, tudo é por acidente e acaso. O filósofo William Paley escreveu: simplesmente não é possível haver projeto sem projetista, não pode haver invenção sem inventor, não pode haver ordem sem escolha. Se você olhar para tudo que você tem aí, a sua camisa, o seu óculos, seu relógio, a cadeira, essa tenda, tudo que está ao nosso redor tem um autor por detrás. Alguém pensou, alguém bolou, alguém projetou. Até Darwin, Charles Darwin, concluiu, na sua obra A Origem das Espécies, ele disse o seguinte: supor que o olho, com tantas partes trabalhando em conjunto, poderia ter sido formado pela seleção natural, parece, reconheço francamente, diz ele, um absurdo. É difícil imaginar uma mamãe, imagine uma mãe, olhando para um recém-nascido. Não sei se vocês sabem, essa semana nasceu a filhinha do Aristides e da Dave. Eu estive lá visitando. Coisa linda. Imaginem uma mãe olhando para uma criança e dizendo: que adorável colisão de gases. Não faz sentido. Pense no código moral comum. Como várias pessoas de lugares tão distintos podem reconhecer um código de verdade, a preservação da vida, a bondade, a lealdade. Como é que gases, gênesis, germes, poderiam ter criado por conta própria valores tão coerentes de preservação da vida? Implantado no coração de milhões de indivíduos no planeta Terra. Até aquele que não crê em Deus recorre a um código que não lhe pertence. Veio com ele. Veio com ele. Achou? O argumento da experiência. Milhões de pessoas confiáveis experimentam do poder de Deus, agindo concretamente em suas vidas ao longo dos séculos. Não foi um grupinho ou apenas um indivíduo, mas milhares de pessoas simples e de destaque já creram, experimentaram o amor e o perdão de Deus. Seria isto uma conspiração? Uma ilusão? Uma alucinação? Não. O fato é que Deus existe. Aliás, a Bíblia não se preocupa em demonstrar a existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Não tem explicação. Não se dá explicação. É uma pessoa gerando algo. É um ser pessoal, um Deus pessoal gerando pessoas. E um universo onde essas pessoas habitariam. Só algo ou alguém fora do universo pode explicar a sua existência. Deve haver uma inteligência por trás de um mundo tão complexo. Existe alguém por trás desse código moral. Então, qual será a sua reação ao pensar nessas coisas? Ao cidadão comum, crer, confiar e experimentar, permitir que esse Deus maravilhoso assuma o controle da sua vida. Ao discípulo de Jesus, não se envergonhar desse Deus e compreender que a nossa relação religiosa é com um ser, não com uma instituição. A nossa relação, a nossa religação não é com a igreja, não é com uma instituição, não é com um livro, não são com regras. As nossas ligações não se completam neste plano horizontal. Nossa ligação maior é com um ser superior, Deus. Ele não só existe, como deixou um código de conduta e um livro capaz de nos mostrar um pouco mais da sua natureza e do seu caráter. Ele, esse Deus, diz através do seu livro, confirmado em muitas coisas ensinadas aqui, como sendo um código comum de várias civilizações. O contato de Deus com o ser humano e a forma que a Bíblia descreve esse contato é encontrado em civilizações que não tinham nada a ver com a civilização judaica. Sobre a criação. Os antropólogos encontram descrições de tribos primitivas sobre a criação que tem tudo a ver com aquilo que é descrito em Gênesis. Sobre o dilúvio. Sobre o fato de que esse mundo um dia foi coberto, ora dizem que foi por gelo, ora por água, ora total, ora parcial, eu não sei, mas eu já entrei numa caverna na Chapada Diamantina, entrando para dentro daquela caverna, no lado mais profundo, andando 4 quilômetros para dentro, depois passando por uma passagem estreita, que a gente tinha que passar, só dava para passar deitado, para depois sair numa grande antessala e entrar nas cavernas da Chapada Diamantina, e lá dentro com uma lamparina daquela a gás, o guia pega e desliga a lamparina e a gente fica lá dentro daquele lugar, dizendo, e agora, como é que eu volto? E quando ele liga de novo e diz, dê uma olhada ao redor, o que a gente encontra dentro daquela caverna? Conchas. 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 Como é que aqueles peixes chegaram naquela região do Cariri? Você deve ter dito assim, acho que choveu igual choveu esses dias aqui no Ceará. O sertão virou mar. Mas o relato bíblico não é absurdo quando você compara aquilo que tem sido descrito em outras civilizações. O mundo foi monoteísta, depois se tornou politeísta. O homem derivou da adoração de um ser único para um politeísmo, criando deuses segundo a sua própria cabeça e sua própria invenção, como os deuses do Olimpo. Assim fizeram os gregos. Ele diz que por meio da fé no seu Filho, através deste livro, o nosso nome pode estar escrito no seu livro, na sua lista eterna. E que o caos da humanidade que tem a ver com o comportamento humano, um dia será restaurado por este mesmo Criador que iniciou o seu projeto lá em Gênesis 1, um dia ele restaurará, como diz o Apocalipse. Este é o Deus Criador do universo, que se permitiu conhecer através da sua palavra, só isso. Deus está colocando nomes no livro da vida. Alguns se importam com isso, outros nem tanto. Deus está colocando pessoas no livro da vida, através da vida do seu Filho Jesus. Por que é importante conhecer a Bíblia?
não para acúmulo de informação intelectual, teológica, não para você se tornar um mestre do ensino, simplesmente. A Bíblia revela a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Qualquer crente que leia a Bíblia com outro foco, vai ser uma leitura árida, cuja letra mata. Mata o amor, mata a devoção, mata a sensibilidade, mata a misericórdia, mata o senso de justiça, e você vai se tornando muito mais parecido com o homem, do que de verdade parecido com o Deus Criador que lhe fez. Porque lá em Romanos 8, quando fala dessa cadeia de que Deus está agora criando um povo para si mesmo, ele diz, para que sejam conformes à imagem do meu filho. Porque ele está resgatando cada um de nós, para sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus, com o caráter de Cristo, que sendo Deus, tinha um caráter divino. Deus está fazendo isso comigo, com você, a cada dia. E para que você conheça mais desse Deus, para que Deus não se torne uma abstração na sua cabeça, você precisa ler a Bíblia, olhar a Bíblia como uma descrição do perfil divino que você precisa conhecer a cada dia, adorar, assimilar e querer andar como filho que é desse Deus maravilhoso que nos criou. É assim que a Bíblia funciona. Esta é a verdadeira religião. Conhecer a verdadeira identidade de Deus é a verdadeira revolução espiritual para qualquer grupo de jovens, crianças, adultos, adolescentes. É essa maratona para o conhecimento de Deus. Prazer de viver é conhecer a Deus. Conhecer a Deus para saber agradar aquele que nos salvou, nos criou. É usufruir da vida abundante que Ele nos oferece. É achar um real significado para a vida. Quando a vida não vale a pena, eu estava lendo Eclesiastes esses dias. Salomão experimentou tudo que um ser humano pede: dinheiro, fama, conhecimento. Como homem, mulheres, bebida, tudo. E ao final Salomão disse isso aí é enfado, é vaidade, é correr atrás do vento, porque não preenche. O fim último do ser humano é se religar com o Criador. Religião quer dizer religar com o Criador. É achar aquilo e aquele que preenche o seu vazio, que dá razão e sentido para tudo que ele faz. Trabalhar, estudar, namorar, noivar, casar, brincar, ter lazer, comer, beber, dormir, amar, produzir, cantar, correr, brincar, pular, nada disso tem razão, enquanto nós não nos conectarmos de volta com o Criador. Ele é que dá razão para todas essas coisas. Paulo já diz isso em 1 Coríntios 10. Seja comer ou beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. A existência de Deus é a única de todas as certezas, e a Bíblia é o livro que revela a sua natureza e caráter. Por isso, é por ela que nós podemos conhecê-lo. Deus não se esconde, como as religiões esotéricas pregam. O Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, Ele não se esconde, Ele se revela, Ele se mostra. E Ele se revela na Bíblia. Como nós podemos ter uma imagem clara daquele que nos convoca, e assim saber como agradá-lo e servi-lo corretamente e prazerosamente, se não for através da leitura, do conhecimento, do escrutínio, da busca da pessoa de Deus na sua palavra? O que podemos saber mais sobre Deus está na palavra. E agora vamos ao Salmo 139, olha que coisa fantástica. Davi nos dá um exemplo dessa sintonia com a teologia, com o ensino, com a doutrina, com a palavra, que nos leva a ter uma dimensão diferente dessa relação com Deus.
Nos versículos que nós lemos, o salmista vai enfatizar algo sobre a natureza de Deus. Olha que interessante. Este universo foi criado por Deus, amém? Deus nos criou, amém? Deus quer se relacionar com a gente, amém? Nós nos afastamos dele através do nosso pecado, através do nosso egocentrismo, da nossa ideia de que nós podemos ser mini-deuses. Mas através de Jesus, Ele nos reconcilia e nos leva de volta para uma ligação com Ele, para restaurar a nossa mente, nosso andar, nosso pensar, restaurar a nossa conexão com esse Deus maravilhoso que é capaz de intervir na história em nosso favor, em seu favor. Amém? É presente. Agora que interessante, o salmista tem um exercício para a gente fazer juntos aqui hoje à noite. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai descobrindo as características deste Deus, e você chega à conclusão, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele não é todas essas coisas para ser manipulado por mim, nem por você. Ele é soberano, Ele age quando quer e como quer, a favor dos seus filhos, a favor do seu povo. Ele age como Ele quer, quando Ele quer, para a glória do seu nome. Ele é soberano. A igreja evangélica moderna e os seus pregadores avulsos da mídia, eles não têm tempo para pregar esse tipo de coisa. Aliás, não daria ibope. Qualquer pregador que tentasse pregar a soberania de Deus na televisão, iria para fora do ar bem rapidinho. Porque dizer que Deus é soberano significa que Ele faz o que quer, como quer, quando quer, porque Ele é justo, perfeito, e Ele tem os seus motivos, e os seus motivos são inquestionáveis. E a nossa geração não admite isso, porque a gente vem para a igreja, vem para Deus, vem para Jesus com demandas. Nós temos um problema para resolver, nós temos uma dor para Ele curar, nós temos alguém para Ele trazer de volta, nós temos um dinheiro para Ele restaurar, nós temos uma situação que nós almejamos, e Deus é apenas um meio para chegarmos ao nosso fim último. Ele se torna uma espécie de servo para me servir e nos servir, enquanto nós vamos planejando qual de verdade deve ser ou deveria ser o nosso futuro. O Deus da Bíblia é diferente. Ele é soberano. Talvez sintetizado numa palavra de Jesus que diz: você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai fazer o quê? Acrescentar. Mas é Ele que acrescenta, no tempo dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Você precisa chegar num momento, talvez como Jó, de perder todas as coisas, e ao perder tudo, ao estar praticamente inerte, doente, dependente total, é que você vai ter a capacidade de dizer o que Jó disse, pela dimensão que ele tinha da soberania de Deus, quando ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sem demandas. Não é um conformismo, não é uma espécie de conformismo que não age, que não faz nada. Não é uma entrega, não é uma entrega burra, não é uma entrega alienada. É o reconhecimento de que a minha vida amanhã, hoje, daqui a pouco, está nas mãos do meu Criador. Ele age como quer, quando quer, por isso eu me submeto. Eu farei tudo aquilo que Ele me ordena a fazer, que Ele me pede a fazer. Eu coopero com Ele no caminho que Ele determina, mas o resultado final é dEle. Ele dá, Ele tira. Ele dá, Ele tira. Ele dá, Ele tira. E não tem demandas. A minha função é adorá-lo, servi-lo, amá-lo. E Davi tinha essa dimensão.
Deus é onisciente. Isto pode trazer alegria para uns e tristeza para outros. Aqui não queremos ressaltar o brilhantismo e a genialidade de Deus, porque Ele sabe tudo. Nada pode surpreendê-lo. Nada é novidade para Deus. Ele conhece toda a ciência, todo o pensamento, todo o seu passado, todo o seu futuro. Nosso pensamento e nossas motivações não fogem ao conhecimento dele. E Davi tinha consciência disso. Nós queremos enfatizar agora o que você vai fazer com esta verdade revelada nas Escrituras. O que eu vou fazer para andar na presença de Deus como Abraão andou a pedido do próprio Senhor, que quer que você ande na presença de um Deus vivo. Como é que você vai agir sabendo que Deus sabe tudo? Davi tinha consciência dessa dimensão. Por razão desconhecida, o salmista está sob a acusação ou cerco. Ele chama pelo escrutínio do Senhor, ele diz: sonda-me, ó Deus, no versos 23 e 24, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui temos uma expressão de adoração pessoal que vai além da informação que se obtém sobre a pessoa de Deus. A informação que tenho sobre Deus não indica a intimidade. Verso 1 ele diz: Senhor. O salmista não pode dizer nada além de Jeová, Senhor, sem cerimônia. Ele diz: tu me sondas e me conheces. O Criador do universo se volta para o salmista e vasculha o âmago do seu ser. Agora Ele sabe tudo sobre mim, mais do que um raio-x, mais do que um eletro, mais do que uma tomografia computadorizada. Deus sabe tudo sobre você. Percebe? Ele não apenas existe, Ele não apenas é Criador do universo, Ele sabe tudo sobre você, tudo. Isso lhe traz alívio ou desespero? Teu pai não sabe tudo, tua mãe não sabe tudo, teu vizinho não sabe tudo, teu líder não sabe, teu pastor não sabe, teu amigo não sabe, tua mulher não sabe, teu marido não sabe. Quem sabe os pensamentos de quem está aqui agora? Deus sabe. Alívio ou desespero? É mesmo? O salmista diz: tu me sondas e me conheces. Olha o verso 2, ele vai agora para a aplicação, né? Ele vai desdobrando. Tu sabes quando me assento e me levanto. Davi está dizendo isso para dizer o seguinte: você pensa que Deus só conhece aquelas coisas grandes? Um tsunami, Deus viu tudo. Uma pandemia, Deus deve estar vendo isso, porque afinal de contas o pessoal da CNN, da France Press, sei lá, todo mundo já informou, deve ter um blog, alguma notícia, um Twitter lá, está chegando, Deus está sabendo tudo, estão informando ele. Davi pega essa dimensão do Deus soberano, do Deus criador e traz para o pessoal. Ele sabe quando você se assenta e quando você se levanta. Davi concluiu que o saber de Deus não se limitava a coisas grandes e difíceis. Ele é capaz de reconhecer gestos do cotidiano. Quando me assento, ele sabe. Quando me levanto, estale os dedos, cruze as pernas, pisque o olho, entre no carro, saia de casa, entre no banheiro, entra na internet, joga o papel no chão. Deus não perde um lance. Como diria a linguagem jovem, tá ligado, crente? Ele não perde um lance, cara. Isaías fala a Ezequias sobre Senaqueribe dizendo: mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Deus conhece você todo o tempo, Ele sabe. Os gestos mais insignificantes não passam despercebidos diante de Deus. Alegre-se se a sua motivação for pura, mas tema se a sua motivação for impura, porque o Senhor sabe tudo.
De longe penetras o meu pensamento, diz o salmista. De longe penetras os meus pensamentos. O salmista estava reconhecendo que não há nenhum pensamento ou insinuação, motivação que não esteja nua e patente diante do Senhor. Ele conhece, penetra, julga os meus pensamentos, o que penso sobre Deus, o que penso sobre as pessoas, o que penso no esporte, na TV, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o dinheiro, sobre a igreja, sobre as amizades. Não escapa nada do escrutínio de Deus. Nunca podemos pensar algo que Deus já não soubesse. Sabe aquela terrível sensação de estar sendo seguido? Sabe aquela sensação de estar tendo o seu telefone grampeado? Há uma luta judicial, grampeia ou não grampeia, 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 luta judicial. O que é que nós temos para esconder? Dá para grampear? Dá para evitar o grampo de Deus na minha vida? Ele sabe tudo. Ele conhece os teus pensamentos. Você pensou, Ele já sabe. Lembra do que Jesus falou sobre adultério, né? Os fariseus arrumaram através da lei uma forma de dizer assim: adultério é isso, flagramos essa mulher em adultério. E aí, Senhor, o que a gente faz? Apedreja? E Jesus, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Baseado no texto de Mateus, ele estava dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que na sua mente maliciar contra uma mulher, já adulterou. Ele sabia que aqueles malditos fariseus que andavam com a lei debaixo do braço, tinham o coração e a mente suja, mas como eles não tinham sido flagrados como aquela mulher, era muito fácil apontar para ela e dizer: está aqui a pecadora, mata, vamos matar. Jesus olhou para eles e disse: os verdadeiros pecadores são vocês, porque aí dentro do seu coração, vocês estão podres e são adúlteros do mesmo jeito. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Por quê? Matar, que alguém aqui já matou alguém? Eu nunca matei, eu já atirei um bocado. Mas eu nunca matei alguém. Eu matei uma vaca em cima de um morro, quando eu estava treinando tiro no exército. Mas nunca matei. Já atirei, mas nunca matei. Então a lei, o legalismo, a religiosidade faz você escapar como bonzinho. É como se Deus só tivesse registro do seu pecado físico, externo. Quando você esmurra alguém, quando você bate em alguém, quando você atira em alguém, quando você transa com alguém, você acha que o registro da religião é só este. Davi está dizendo: o Senhor conhece o meu pensamento. Jesus no Novo Testamento traduziu isso dizendo: qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém, desejar o mal de alguém, já matou. Lembra no trânsito? Tem alguém aqui que nunca matou no trânsito? Você escapou de quem? Não de Deus. Por isso nós temos que dizer: miseráveis homens que somos, não é? Precisamos da misericórdia e do perdão de Deus todo o tempo. Se o seu saldo, se a sua conta de pedido de perdão e confissão de pecado está meio complicada, é porque você está vivendo como um religioso. Você não está de verdade permitindo que o Espírito de Deus escrutine os seus pensamentos. Você está sem noção de que Deus continua com você lá à noite, no seu computador, em todos os sites que você entra, Ele está indo com você. A próxima vez, seja autêntico. Diga assim: Espírito Santo, vem comigo. Vou clicar aqui e vou entrar. Vem comigo, seja autêntico. Convide Jesus para entrar. Quando a tua boca proferir uma coisa maluca,
Diga: Jesus, antes que eu falasse, o Senhor já ouviu, falei para você ouvir, beleza? O salmista diz: o Senhor me conhece, verso 4, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Davi não tem dúvida, Deus sabe exatamente quando e por onde ele andava. Não há como disfarçar, não tem como camuflar, não tem como pretender, não tem como esconder. Ele é onisciente. Não tente fugir da presença de Deus. Deus não se manifesta apenas aqui debaixo dessa tenda, na sua reunião de grupo pequeno. Deus está em todo lugar. Ele sabe exatamente qual é o seu caminho. Porque Ele sabe para onde eu vou, será que eu não devo mudar meus caminhos? Porque Ele sabe para onde eu vou, será que eu não tenho que viver sem hipocrisia? Submeter os meus planos a Ele? Na cama, no ônibus, no carro, no banheiro, longe, perto de casa, na multidão, solitário, na noite, no dia, Ele conhece todos os seus caminhos. Entende? O Criador conhece a criação, a criatura, os pensamentos de todos nós. Verso 4 diz: ainda a palavra não me chegou à língua. E ele já sabe o que é que você ia dizer. Ele já sabia. Davi reconhece que Deus tem um claro registro das nossas palavras antes que sejam concebidas. Você pensou, já está no HD de Deus. Ele já registrou. Ele já sabe. Antes que sejam concebidas, mesmo não pronunciadas, Ele sabe tudo. A palavra frívola, a palavra torpe, a palavra sem tempero, a palavra que não edifica, a palavra que não transmite graça, Ele já conhece antes de você abrir a sua boca para proferi-la. E esta palavra, ela é aprovada ou reprovada diante do Deus, Senhor Todo-Poderoso, Santo, dono da nossa vida, dono da nossa alma, nosso Senhor e Salvador, com quem nós temos uma ligação por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Entende o que é andar na presença de Deus? Antigamente, em nossas igrejas evangélicas, algumas ainda agem assim. O santuário é o lugar onde você fica com a cara sisuda, ninguém fala nada, lá ninguém entra com a roupa diferente. É como entrar numa catedral. É como abrir a boca para engolir um pão, um vinho ou uma hóstia, e o indivíduo tem a noção de que Cristo está entrando na vida dele naquele momento, mas quando ele sai dali, a vida é um lixo, é um caos. Jesus não entra na vida financeira dele, Jesus não entra nos seus pensamentos, nas suas opções em casa, não entra na sua programação de TV, Ele não entra ali, porque você o deixa na tenda, você o deixa no templo, você o deixa em algum outro lugar. Esse não é o Deus criador do universo, esse é um Deus inventado pelos homens. Esta é a caricatura de religião, não é religião. O discípulo de Jesus anda na presença de Jesus e entende que Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Amém? Glória a Deus. Eu até acho que esse aplauso é um aplauso medroso mesmo. Tá bom, Senhor. Entendi isso. Eu tenho uma câmera bem aqui dentro. É bom. Entendi. Não é fácil viver com essa constatação na cabeça, não. Eu sei disso. Sou ser humano como você é. Faz diferença saber que o Todo-Poderoso sabe o que você anda dizendo? Isaías reagiu de acordo com o que ele cria sobre Deus. Lembra de Isaías, em Isaías 6? Quando ele viu o trono, a glória de Deus, ele proferiu santo, 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 santo. Ele não parava de dizer que Deus era santo, mas num dado momento ele disse: ai de mim,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, o que ele estava dizendo é: eu vou ser fulminado, porque eu estou sujo na presença do meu Deus. Até que o Senhor permite que aqueles serafins peguem uma tenaz, peguem uma brasa e purifiquem os seus lábios, a fim de que ele possa, purificado, falar e permanecer na presença de Deus, como o sangue de Jesus nos purifica também, porque há perdão em nome de Jesus. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você, 1 João, lá no capítulo 1. Mas se você confessa o seu pecado, ele é fiel e justo. Andar na presença de Deus é compreender que se não fosse por Jesus eu seria fulminado, se não fosse por Jesus minha boca seria fechada, calada, se não fosse por Jesus meus membros seriam paralisados, mas pelo sangue de Jesus eu tenho perdão, e quando essas coisas vêm ao meu coração eu posso recorrer e dizer: Senhor, perdoa-me, limpa-me, lava-me. Amém? Verso 5, ele diz: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Davi era homem de guerra, acostumado a batalhas, cercando e sendo cercado, lutando para conquistar e às vezes sendo conquistado, ferozmente perseguido. Ele tinha inimigos de toda a espécie que procuravam tirar-lhe a vida. Mas ele declara: Senhor, tu és a minha proteção perfeita por trás e por diante. Sobre mim pões a tua mão. Este pode ser um gesto de bênção do Senhor, como Jacó impôs as mãos sobre Efraim e Manassés, em Gênesis 48. A mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Não temas. Uma das coisas que Jesus mais disse aos seus discípulos. E Deus disse ao seu povo no Velho Testamento: não temas, não temas, não temas, não temas. Não tenha medo de andar reto, altaneiro, cabeça erguida. Não tenha medo da verdade, da justiça, se você andar na presença de Deus. Não tenha medo de fazer o que é certo, se o que você faz não é para agradar o homem, o patrão, o amigo, o pastor, o marido, a mulher, o filho, ou quem quer que seja. Se for para agradar o Senhor, ande na sua presença, de cabeça erguida, vale a pena. Ele vai te proteger por trás e por diante. Ele vai colocar a sua mão sobre a sua vida, e você vai ver a bênção de ser honrado diante de Deus. Custe o que custar, pague o preço que tiver que pagar como discípulo de Jesus, mas não abra mão de andar honestamente na presença de Deus, de falar a verdade, de fazer as opções certas, mesmo que isto lhe custe caro. Verso 6, o salmista termina dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais, eu não posso entender tudo. E eu queria que esse fosse o seu sentimento hoje à noite, para resgatar um pouco da pureza, da religiosidade verdadeira, do cristianismo verdadeiro, do caminhar de um discípulo autêntico de Jesus, é compreender que ele anda na presença desse Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. E que além disso ele conhece o seu íntimo. Não precisa mascarar nada, não precisa esconder nada, ele conhece o seu íntimo. Abre o jogo, anda com autenticidade na presença de Deus, e o faça porque você agora tem a intermediação de Jesus, o Filho. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Filhinho, se alguém pecar, vocês precisam saber, agora nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Cita o nome dele, pensa nele, pede perdão em nome dele, limpa todos os dias o para-brisa sujo da sua vida. Entenda que os seus pecados são concebidos lá dentro do coração, antes de você acessar qualquer página pornográfica, qualquer site de besteira.
Você já pecou quando a sua intenção, quando o seu coração disse, eu vou procurar isso. Quando você não foi capaz de dizer não para um convite do diabo, do pecado, do inimigo, seja do que for. Você não teve forças, porque você não tem forças, como eu não tenho forças. Naquela hora, Deus sabe da sua fraqueza, e você tem que confessar: Jesus, em teu nome, e para a glória do teu nome, Senhor, eu digo não para isso. Deus vai lhe honrar. Deus vai honrar você. Tal conhecimento é sobremodo elevado. Bom, os argumentos para a existência de Deus são filosóficos e são bíblicos. A cosmologia, quem colocou tudo aqui? O círculo traçado, dentro tudo aquilo que é interdependente, mas existe uma causa maior fora desse círculo. O argumento é teleológico. Por que tudo é tão complexo e tão ordenado? O acaso não pode gerar complexidade nem ordem. Uma explosão não fabrica coisas ordeiras e úteis. A experiência religiosa demonstra também que muitos ao longo da história creram nesse Deus, viveram coerentemente por Ele e à luz dEle, e trouxeram cura para muitas vidas, mudança para muitas nações. O veredito é seu. Você crê que Ele existe? Você crê que Ele sabe tudo sobre você? Agora você foi convocado para andar na presença dEle. Ao sair daqui hoje à noite, anda na minha presença e ser perfeito, foi o que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença. Tudo, faça na presença de Deus. Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe da sua luta. Abra o jogo, confessa, peça perdão. Faça o que é certo por Ele, para Ele, todo o tempo. Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe o que vai sair da sua boca, Ele conhece os seus caminhos, sabe por onde você vai andar, mas Ele nos ama o suficiente para nos proteger, cuidar de nós, suprir as mais íntimas das nossas necessidades e nos perdoar. Qual é a resposta que você tem? Agora, diante de um Deus tão maravilhoso, a gente tem que fazer como Davi, só nos resta adorar, louvar, agradecer, ficar extasiado na presença de um Deus maravilhoso como esse. Deus grande. Não tem outra coisa a fazer. Curva a sua cabeça aí um minuto em oração. Reconheça que Deus existe. Reconheça que Deus ama você. Reconheça que Ele proveu Jesus como seu Filho amado, para te trazer de volta à presença dEle. Reconheça que Ele deixou a palavra para que você conheça mais dEle. E reconheça que andar de forma santa e justa só vale a pena se for para agradar o Deus que conhece você lá no íntimo. Reconheça que você tem coisas para confessar a esse Deus. Não tente enganar, Ele sabe. Reconheça que você pode andar limpo e mais autêntico na sua presença dia a dia, dia a dia. Reconheça que você precisa andar na presença dEle, adorando, servindo e amando esse Deus de forma intensa. Por isso nós te adoramos nesta noite, Senhor. Pedimos que o Senhor complete a obra no coração dos teus filhos e faça com que esta comunidade de discípulos, durante essa próxima semana, passeie, ande, brinque na tua presença, Senhor.
e responda a cada dia. Responda em adoração, gratidão e reverência, temor, confissão a essa presença maravilhosa.